Você se lembra da última vez que você ouviu em uma pregação onde o tema falava sobre morte ou sobre a realidade do inferno? Pois bem, hoje, na lição de número 3, nós vamos tratar sobre a doutrina da morte. Sejam todos bem-vindos. Você está no canal do Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes. Eu sou o Bispo Marcelo Alencar e juntos nós vamos aí nos aprofundar na terceira lição da Revista de Escola Bíblica do terceiro trimestre da Igreja A Palavra de Cristo para o Brasil. Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos, professores. Estamos aqui com a nossa revista Escatologia Pentecostal, Fundamentos Bíblicos para compreender o fim dos tempos. Deus abençoe nosso presidente, apóstolo Rubens Gomes, a bispa Paula Souza, o diretor executivo da Revista de Escola Bíblica, bispo Márcio Figueiredo, e também o autor, o escritor do terceiro trimestre, bispo Paulo Sérgio Gonçalves de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos juntos, revista na mão, nós vamos aqui retomar na página de número 31. Pega a sua revista e vamos juntos aí meditar na palavra de Deus. Aleluia, com muita alegria que nós estamos aqui hoje para falar da lição de número 3. Glória a Deus. A doutrina da morte. Página de número 31. Vamos seguir. A título de introdução, o autor, bispo Paulo Sérgio, ele vai trazer como texto base, e nós iremos ler aqui, Salmos de número 39, versículos 4 ao 7. Lembrando que Salmos não tem capítulo, amém? Salmos é o número do Salmo, tá bom? Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Palavra de Deus para a nossa vida. A pergunta que eu fiz foi uma pergunta provocativa, no sentido de nós valorizarmos a escola bíblica. Por quê? Porque a escola bíblica ela vai tratar de temas extremamente atuais que nós vivemos no nosso dia a dia, e na escola bíblica nós vamos refletir, nós vamos discutir sobre esse tema e automaticamente nós vamos aprender sobre esse tema. Com certeza, a doutrina da morte não é um tema ao qual nós ouvimos com frequência nas pregações. Falar sobre a realidade do céu e do inferno não são temas com tempo para ser aprofundado durante as pregações. Por isso, a necessidade do culto de ensino, da escola bíblica. Então, hoje nós vamos, na partir da lição número 3, falarmos com um pouco mais de profundidade sobre esse tema, que faz parte do nosso contexto, da nossa jornada de fé, tá bom? A título de introdução, desde cedo somos levados a temer a morte. É um assunto que evitamos abordar ou comentar. Olha aí, um parênteses aqui. Por isso que dificilmente você vai receber um convite de um pregador e nesse convite vai falar o tema, você pode tratar sobre a realidade da morte ou do inferno. Dificilmente. Tá? Ele é um assunto evitado. Muitos acreditam que ao evitar falar sobre ela, poderão mantê-la afastada. Olha aí a superstição, né? No entanto, é justamente o diálogo sobre a morte que promove não o seu afastamento, mas a consciência da fragilidade da vida. Olha só. Então, quando nós falamos
sobre esse tema, nós vamos amadurecer sobre como a nossa vida é frágil, quanto nós somos dependentes de Deus, tá? Nesta lição estudaremos a questão da morte sob a perspectiva bíblica, tá bom? A Bíblia a apresenta como uma consequência direta do pecado, contudo, também oferece esperança ao prometer a ressurreição e a vida eterna em Cristo àqueles que creem, tá? Então, nós vamos estudar nessa lição de número 3 o que a Bíblia, tá bom? É uma perspectiva bíblica. Por que nós enfatizamos isso? Porque todas as religiões falam sobre morte. Então, quando nós falamos que é bíblico, por exemplo, o budismo vai ter uma interpretação sobre a morte, o hinduísmo, o islamismo. Então, toda religião, religiões pagãs, vão tratar a morte de uma perspectiva. E nós, cristãos, aprendemos sobre esse tema apenas com uma perspectiva bíblica. Isso é extremamente importante ressaltarmos aqui, tá bom? Seguindo aí o nosso material, tópico de número 1, a morte. Ele vai citar 2 versículos. O primeiro é Gênesis capítulo 2, versículo 17, o versículo que fala sobre a advertência dada ao casal no Éden. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra morrerás aqui no hebraico é mut, e ela expressa executado, perecer, ser morto, tá? Então, a primeira vez aqui que nós vemos essa palavra morte, a expressão desse verbo morrer, aqui em Gênesis capítulo 2, fala exatamente sobre isso, tá? Perecer, ser morto, executado. Aí ele vai citar capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse. E não haverá mais morte. Então agora, perceba que Apocalipse, Novo Testamento, o original aqui é o grego. E aqui a palavra no grego é thanatos ou thanatos, como alguns falam. E significa, a expressão, no seu sentido principal, é a separação, a perda da vida. Que separação é essa? Você se recorda do texto de 1 Tessalonicenses 5:23, onde fala da tricotomia? Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Vamos ler esse texto lá, 1 Tessalonicenses, abre a sua Bíblia aí, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós aprendemos que somos formados de corpo, alma e espírito, amém? Então a palavra morte aqui no original grego, thanatos, separação, é a separação do corpo com a alma e o espírito, tá bom? Entre essas duas declarações se desenrola todo o esforço da ciência para prolongar a vida humana. O homem faz de tudo para adiar aquele grande dia. Ele evita a morte e teme e a combate. Empresários e profissionais lançam mão de todos os recursos disponíveis para se protegerem da sua realidade, tá? Então nós percebemos aí, com o avanço da tecnologia, pessoas que têm grande poder aquisitivo, financeiro, elas investem, elas participam de experimentos para quê? Tentar prolongar e achar que podem evitar, tá bom? Mas aí o bispo Alzheimer vai continuar nos dizendo que, no entanto, a morte permanece, continuará presente, até aquele dia glorioso, quando, pelo poder de Cristo, que triunfou sobre ela, os pergaminhos serão enrolados e os santos se alegrarão na eternidade bem-aventurada. Aí ele vai citar, então não haverá mais morte. O texto de Apocalipse 21:4. A morte é o auge de todos os medos, o medo da escuridão, das doenças, do desconhecido. Então a morte, ela permanecerá, faz parte da realidade do ser humano.
Por mais que a ciência, o homem, a tecnologia tente, mas a morte faz parte da nossa vida. Nós somos seres frágeis. Eu quero ler um texto aqui com você, Jó capítulo 7. Abre a sua Bíblia aí, vamos caminhar sobre ela. Antigo Testamento, Jó capítulo 7, versículo 6 e 7. Está escrito assim, ó. Meus dias são mais rápidos do que a lançadeira do tecelão e se encerram sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Meus olhos não voltarão a ver o bem. Olha aí, Jó falando sobre a brevidade e a fragilidade da vida. Salmos 103. Vamos lá em Salmos? Salmos 103, versículo 15 e 16. Olha o que está escrito. Quanto ao homem, seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Passando sobre ela o vento, logo se dissipa, e não conhecerá a partir de então o seu lugar. Brevidade, fragilidade da vida. A morte é uma realidade que faz parte da nossa jornada humana nessa terra. Tá? Então, o primeiro ponto nós aprendemos sobre a morte. Por mais que a sociedade, a tecnologia tente, mas ela é uma realidade, permanece, continuará presente. É um medo muito grande, para muitos sim, para outros nem tanto, mas nós precisamos amadurecer pautado na Bíblia, na palavra de Deus, tá bom? Tópico de número 2, a causa da morte. Onde ela se originou? Tópico 2 vai falar sobre isso. Onde ela se originou? Na queda. Deus é soberano, mas o tempo da existência humana não foi determinado nem fixado por ele antes da criação. Deus criou o homem como nós, livre-arbítrio, tá? E a primeira vez que a morte é mencionada na Bíblia é no texto que nós lemos lá no começo, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Tá bom? Então, a morte se originou na queda do homem. Quando o homem pecou, porque ele foi advertido. O texto que nós lemos em Gênesis 2, 17 foi o texto da advertência. E o que aconteceu? O homem, ele permaneceu íntegro e fiel? Não, o homem pecou. Tá? Então, diante da advertência de Gênesis 2, o homem sabia que obedecer significava o quê? Continuar vivo. Se a desobediência era morte, então obedecer significa continuar vivo. Então, Adão e Eva pecaram. E Deus não poderia fazer outra coisa senão o quê? Decretar a morte. Decretar a morte. Então, a morte é uma sentença pelo pecado. Tá? Olha o texto de Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. É consequência, olha aí. Até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha aí. A consequência do pecado, o pecado original, o pecado de Adão e Eva, a morte. Então, a morte, ela se iniciou com a queda, tá bom? Paulo, ensinando em sua carta aos Romanos, capítulo 6, escreve no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, tá bom? Então, aonde se iniciou a morte? Então, nós vemos que foi na queda, tá bom? Através do pecado. Continuando aí, tópico de número 3, definições bíblicas para a morte. Ela é descrita pelo vocábulo grego thanatos, ou thanatos, o que você achar melhor, significa separação, né? Separação. Outro termo relacionado na teologia é teleute, que significa chegar ao fim. A morte, portanto, não indica o quê? Uma extinção, mas sim uma separação. Então isso aqui é importante, ó. Anota aí. A morte não é uma extinção, um ponto final. Não, a morte ela é uma separação. Porque nós aprendemos em 1 Tessalonicenses 5,23, o homem é formado o quê? Espírito, alma e corpo. E diante dessa morte física, há o quê? A separação. Thanatos. Teleute. Chegou ao fim.
a vida, o sopro da vida. Então há o que? A separação. Tá bom? 4. Os 3 tipos de morte. O bispo Paulo vai nos trazer aqui. Tá? No contexto bíblico. Primeiro, 4.1. A morte física. É aquela morte a qual nós estamos mais... temos mais conhecimento. É a separação entre o corpo, a alma e o espírito. Tá? Ele cita aqui Lucas 16, 22, que está escrito: E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Então é a separação do corpo, da alma e do espírito. Ok? Trata-se de uma morte biológica, física. A cessação do processo vital em um organismo vivo. Primeiro dá-se o quê? A decomposição, para depois ocorrer a restauração. A palavra morte aqui, morreu, a palavra morreu aqui, em Lucas 16, 22, o termo no grego aqui, para o verbo morrer, é aptonesco. No seu sentido final, a expressão é morte natural do homem, a morte biológica, a morte física. Tá? Então, a primeira morte que nós vamos aprender aqui é a morte física. Ok? Até aqui tudo bem, né? 4.2. A morte espiritual é a separação da alma e do espírito em relação a Deus. Apesar de ser temida, essa morte não é definitiva. Então, nós vamos ver relatos na palavra de Deus onde fala sobre essa separação do espírito, da alma humana em relação à comunhão com Deus, à conexão com Deus. O homem foi criado para adorar a Deus, para caminhar em obediência, fidelidade e comunhão com Deus. Quando o homem se afasta de Deus, ele desvia sua rota, se afasta dos caminhos do Senhor, então um termo que nós falamos muito na igreja, se desvia, apostasia, abandona a fé. Então aqui vem o que? A morte espiritual. Olha o texto de Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Lembra quando você estava distante de Deus? Ainda não havia aceitado a Jesus, não se batizou. Você estava morto em ofensas e pecados, destinado a morrer e ir para o inferno. Mas você foi vivificado. Por quê? Porque você confessou a Cristo como Salvador, se arrependeu nas águas do batismo, iniciou uma vida de comunhão com Deus. Então você foi vivificado, porque antes você estava morto, é a morte espiritual. Tá bom? Por que que ela não é definitiva? Porque nós temos o que? O privilégio de nos arrependermos, de abandonarmos o pecado e crermos em Cristo. É o que diz aqui o texto de João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha aí. Ainda que esteja morto, viverá. Então esse crer é a possibilidade de você ser vivificado. Tá bom? A morte espiritual não é definitiva, porque quando você se arrepende, você abandona o ambiente de morte espiritual, abandona o ambiente do pecado e tem uma nova vida com Cristo. E a terceira, 4.3, a morte eterna. É o sofrimento final do corpo, novamente unido à alma e ao espírito. No caso do pecador, não regenerado, ficando completamente separado de Deus e dos redimidos por toda a eternidade. Também é chamada de segunda morte. Aí está o texto de Apocalipse 20, do 11 ao 15. Lá no 15 ele diz: Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a morte eterna são para os ímpios que morreram sem Cristo. Então, antes do trono branco, eles irão ressuscitar, sua alma e espírito então se unirão novamente com o corpo, e eles passarão pelo julgamento do trono branco, do versículo 11.
e aí eles serão condenados e lançados ao lago de fogo. Que lago de fogo é esse? É o inferno, é o Guiena. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Guiena, tá? Aí, Apocalipse 21:8 está escrito: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha só, então, a morte eterna são para os ímpios que morreram sem Cristo. Tá bom? Eles serão julgados no trono branco e serão lançados no fogo eterno, no inferno. A palavra aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 22, capítulo 10, versículo 28, a palavra aqui inferno, no original, é Guiena. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre Guiena, relacionado ao vale de Inom, mas é o lago do fogo eterno, é o inferno, onde serão lançados depois do julgamento do trono branco. Tá bom? Seguindo, tópico de número 5, o curso da morte, tá? Então aqui nós vamos falar um pouco mais sobre o estado intermediário, tá? É um tema muito interessante também, muito buscado aí pelos irmãos para aprender sobre esse tema. A morte não afeta todos os homens da mesma maneira, simplesmente porque ela não conduz todos os homens para a mesma direção. Olha aí, então a primeira coisa que nós aprendemos aqui: a morte não conduz todos os homens para a mesma direção. A Bíblia diz que aquele que dorme no Senhor toma o caminho alto para o céu e para Deus. Ao mesmo tempo, aquele que parte sem Jesus passa desse mundo para uma morte eterna e espiritual e para o inferno. Aí temos aí um relato de Jesus em Lucas 16. O rico e o Lázaro morreram na história narrada pelo Senhor Jesus. Lázaro foi levado para o seio de Abraão, enquanto o rico foi enviado ao inferno. Tá? Essa palavra aqui é interessante porque alguns teólogos, principalmente pentecostais, por exemplo, o pastor Antônio Gilberto, escritor do livro Calendário da Profecia da CPAD, renomado, saudoso já, né? Ele defende que Lucas 16, o texto narrado por Jesus entre rico e Lázaro, não é uma parábola. Por isso que eu coloquei a pergunta provocativa aqui: parábola? Tá? O pastor Antônio Gilberto vai defender que esse texto ele trata-se de uma realidade. Principalmente no versículo 19, quando usa a palavra ali haver. A palavra haver ali para o pastor Antônio Gilberto, ela se trata-se então de uma história real. Tá? Ou seja, isso... sendo então uma história real, torna-se o quê? Doutrina. Uma crença bíblica. Tá? Então achei muito interessante esse posicionamento do saudoso pastor Antônio Gilberto da CPAD. Tá bom? Então, aqui nesse texto, vai nos mostrar que o quê? A morte não leva todos os homens para o mesmo lugar. Tá bom? Então, por exemplo, tem um texto aqui, eu quero ler com você, João capítulo 5, abre a tua Bíblia aí, por gentileza. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não se maravilhem com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e aqueles que tiverem feito o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que tiverem praticado o mal ressuscitarão para o juízo. Então, haverá ressurreição tanto para os que morreram em Cristo, para os ímpios, mas em momentos diferentes, para destinos diferentes. Tá? Então, o bispo Paulo vem nos ensinar que a morte não conduz todos os homens para a mesma direção. Então, ele vai citar o texto aqui de Lucas 16, fala sobre a parábola, né? E abrindo um parênteses aqui, como eu falei no começo, a nossa perspectiva é bíblica. Por quê? Porque se você for para o hinduísmo, para o budismo, para o islamismo, todos vão tratar a morte de uma maneira diferente. Vão falar sobre reencarnação, aguardar o julgamento de Alá e por aí vai. Então a nossa perspectiva é bíblica.
Nós não nos baseamos em textos externos, não nos baseamos em doutrinas externas, baseamos na palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Continuando. Número 6. Dormir no Senhor. Você já ouviu esse termo? Irmão dorme no Senhor. Nosso irmão saudoso dorme no Senhor. Você já ouviu esse termo, né? Dormir é uma palavra que se aplica ao corpo, nunca à alma ou ao espírito, tá? Não existe sono da alma. Trata-se de um eufemismo. O que é um eufemismo, irmão? É uma figura de linguagem que substitui uma palavra ou uma expressão que possa ser considerada ofensiva, desagradável, desconfortável, por uma mais branda, mais leve, tá? Jesus disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. João 11:11. E tá aí as outras referências também. Então, no Antigo Testamento, é dito mais de 40 vezes que alguém dormiu com seus pais. Isso não significa que o espírito humano esteja dormindo. O corpo humano é o tabernáculo, morada do espírito. Quando ocorre a morte, a parte espiritual, olha aí, se separa e aguarda o dia do reencontro. Tá? Vamos ler esse texto aí, que o bispo Paulo colocou como referência, Filipenses, capítulo 1, versículo 3, versículo 23. Entretanto, se o viver na carne resulta em fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Esse aqui é um texto onde o apóstolo Paulo ele está em dúvida. Ele fala assim, olha, eu vou esperar um pouco mais. Não, ainda vou ficar um pouco mais com os irmãos. É um texto interessante, né? O 21 fala, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne resulta em fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. 23. Estou em um conflito, pois sinto o desejo de partir e estar com Cristo, versículo 23, o que é incomparavelmente melhor. Prestou atenção? 23. Sinto o desejo de partir e estar com Cristo. Mas e os irmãos que falam que quando morre dorme? Como que ele vai estar com Cristo? Então aqui nós aprendemos que esse dormir é uma palavra que se aplica ao corpo, não à alma e ao espírito. Tá bom? Então em Filipenses 1:23, Paulo vai nos trazer essa doutrina de que o dormir é o corpo, mas o espírito volta para Deus e a alma está com Cristo. Tá bom? Ele cita também Romanos capítulo 8, versículo 23. Vamos abrir aí Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Olha aí, aguardando a redenção do nosso corpo. Então o corpo está lá dormindo, mas a alma e o espírito não. Tá? Então, dormir no Senhor é uma palavra que se aplica ao corpo, não à alma e ao espírito. Amém? Vamos prosseguir, nós estamos na página de número 34, tá bom? E aqui vem um ponto extremamente importante. Muito também estudado e muito debatido. O estado intermediário, chegamos aqui no estado intermediário. Como já dito, a morte não representa a extinção, é uma separação. Entende que é uma construção de conhecimento? As Escrituras nos revelam a existência consciente dos justos e dos ímpios após a morte. Antes da ressurreição de Cristo, no Antigo Testamento, todos os mortos, justos e ímpios, iam para o Hades, palavra grega equivalente a Sheol em hebraico. Havendo, porém, uma separação entre eles. Os justos ficavam no seio de Abraão, também chamado de paraíso. Os ímpios eram conduzidos a um lugar terrível de dor e desespero.
Lucas, capítulo 16, 23. É bom você estar com a sua Bíblia aberta aí, porque esse texto é muito importante, tá? Chamado... Aí tem uma palavra, irmão, importante. Eu quero que você troque essa palavra, porque na hora de sair aí, ela saiu Tártaro, mas é Hades, tá? Há um lugar terrível de dor e desespero, chamado de Hades, tá? Em Lucas 16, 23. E no inferno, a palavra inferno aqui, no original grego, é Hades, tá bom? Levantando os olhos em meio aos tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio, tá? Então, na morte do justo e do ímpio, ambos iam para o Hades. A palavra Hades, ela também é um sinônimo da palavra do Antigo Testamento, que é no hebraico Sheol. Só que dentro do Hades havia uma divisão. E essa é a divisão que está aí no seu desenho da página 35, tá? Para você entender melhor. Então, vale destacar que tanto justos quanto ímpios permaneciam conscientes no estado intermediário. Então, o texto de Lucas 16, o diálogo, a narrativa, vai nos mostrar o que é uma consciência dos que morreram, tá? Uma consciência dos que morreram. Então, isso é extremamente importante, porque quando você lê Lucas 16, você vê a consciência, você vê o diálogo. Lembra do pastor Antônio Gilberto falando que não é uma parábola, mas é uma doutrina? Ele vê realidade nessa história narrada por Jesus? Então, aqui os mortos no Hades, nós vamos já ver essa divisão que há dentro do Hades, eles têm o que? Consciência. Tá? Importante isso. Vira aí para a página 35 aí, para você ver. Na 35 você vai ter aquele desenho ali, ó, o reino dos mortos. Tá? O reino dos mortos. Isso é importante. Aquele desenho ali, ó, é o Hades, para você entender melhor. E aí dentro do Hades, nós temos as 3 divisões. Tá bom? Então no Antigo Testamento, quando os que morreram na presença de Deus, eles iam para o seio de Abraão. Lugar de descanso para os santos desde Adão até a morte e ressurreição de Cristo. Olha só o período que eles ficaram ali, no seio de Abraão. Do outro lado, onde estava o rico, tá? O Hades, lugar de tormento. Tá? É a palavra inferno, em Lucas 16, 23. Hades. É um lugar de tormento para os ímpios, ó, desde Adão até a ressurreição de Cristo? Não, até o trono branco de Apocalipse 20. Entendeu? Então, o Hades, esse inferno, em Lucas 16, 23, os ímpios que morreram desde Adão até hoje estão lá. E permanecerão lá até o julgamento do trono branco que está relatado em Apocalipse 20. Amém? Entre o seio de Abraão e o Hades, há o quê? Um abismo. Há um abismo. Esse abismo está relatado no versículo 26. No versículo 26. Além disso, está estabelecido um grande abismo. Um grande abismo. Esse grande abismo, lá em 2 Pedro, abre a sua Bíblia aí, meu irmão. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ó, porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. A palavra inferno aqui, e os entregou a abismos de escuridão. Então aqui a palavra inferno está conectada com abismos de escuridão, e essa palavra é a palavra no original grego tártaro. Então esse abismo no original no grego é tártaro, é o grande abismo. E nesse grande abismo estão quem? Aprisionado? Os demônios. Demônios aprisionados. Tá? Demônios aprisionados. Esse texto é interessante.
Então, tem algumas referências aqui, eu quero ler com você. Lucas, capítulo 8, no versículo 31. Lucas 8, 31. E lhe suplicavam que não os enviasse ao abismo. Olha só. O versículo 30. Os demônios. E Jesus perguntou: qual o seu nome? Ele respondeu: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. 31. E lhe suplicavam que não os enviasse ao... Então, no abismo, no grande abismo, no inferno, no Tártaro, está os demônios aprisionados. Tem o texto de 2 Pedro que nós lemos, que a palavra inferno ali é Tártaro. Tá? Tem também Judas 6, Apocalipse 21 ao 3, tem Lucas 16, o versículo 26. Lá em Lucas 16, o versículo 26, a palavra ali para inferno, ali, Tártaro. Tá? Então aqui nesse desenho fica muito claro o Hades, seio de Abraão, os que morreram na presença de Deus, de Adão até a ressurreição. E do outro lado, tormento, onde estão os ímpios, que morreram desde Adão até o julgamento do trono branco de Apocalipse 20. Então o Hades, ele é habitado. Os ímpios estão lá, conscientes. Tá bom? E o que acontece em Apocalipse 20? O julgamento final. Esses ímpios, eles ressuscitam e vão para o julgamento final de Apocalipse 20, o trono branco. E depois do trono branco, eles são julgados e lançados ao fogo eterno, a morte eterna que nós aprendemos. A morte eterna, esse largo de fogo aqui, é a palavra no inferno, a palavra grega para inferno aqui é Gehenna. É a morte eterna. É o inferno final. Esse inferno ainda não está habitado. Ele só será habitado após o julgamento do trono branco. Então todos que estão no Hades, o lado direito ali depois do abismo, passarão pelo trono branco e serão lançados no Gehenna, o inferno, a morte eterna. Tá bom? Então Hades é esse inferno intermediário, momentâneo, onde lá estão os ímpios. Depois do julgamento do trono branco, eles irão para o Gehenna, o lago de fogo eterno. Ficou claro para você? Então, até a morte e ressurreição de Cristo, o Hades era uma prisão tanto para justos quanto para ímpios, e ninguém podia sair de lá, exceto pela ressurreição, direto e exclusivo do poder de Deus. Então, na ressurreição de Cristo, nós já vamos aprender isso, Jesus passou no seio de Abraão e levou todo mundo para o paraíso. Vira a tua página aí. Página de número 36, vamos lá? Estamos chegando no final da aula já. Antes eu quero trazer aqui um anexo, porque nós falamos das palavras inferno. Então muitas vezes a pessoa ela se confunde. Né? Então deixei bem claro aqui para você aprender. Tá? Então no Novo Testamento, a palavra... foram traduzidas pela palavra inferno. Hades, que ela puxa, do hebraico Sheol, Tártaro e Gehenna. Essas são as três palavras que você precisa ter essa consciência. Quando nós falamos inferno, tá? Hades, sepultura, Sheol, sepultura, hebraico Sheol, tá? Tártaro, o abismo, onde estão os demônios aprisionados. E Gehenna, é o lago de fogo eterno. A segunda morte, a morte eterna. Tá bom? Então, no Tártaro, os anjos caídos estão presos nesse lugar. Nós aprendemos isso. Tá? Aí tem a palavra Gehenna, que ela aparece 12 vezes no Novo Testamento, que significa um castigo eterno. Tá bom? Olha a conexão dela aí. Ela deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, ao sul e leste de Jerusalém. Então, no Vale de Inom, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Não por acaso Jeremias, o profeta, se refere ao Vale de Inom como de julgamento. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade.
essa palavra recebeu todo o simbolismo desse castigo eterno, fogo eterno, julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Tá? Então, Guiena é esse fogo final, fogo eterno, onde os ímpios serão julgados e lançados para lá. Tá bom? Dito isso, o que aconteceu então depois da ressurreição de Cristo, irmão? Isso é glorioso demais. É uma bênção esse ensinamento aqui, irmão. Então, no Antigo Testamento, os que morreram na presença de Deus, eles iam para o seio de Abraão. Do outro lado, Hades, os ímpios, onde estão lá até hoje, aguardando o julgamento do trono branco. Apocalipse 20. Mas, quando Cristo é crucificado, morre, na sua ressurreição, olha só, com a morte de Cristo, houve o quê? Uma mudança no estado intermediário dos justos, só dos justos, dos ímpios não, só dos justos. Entre sua morte e ressurreição, então entre a morte e a ressurreição de Jesus, nesse intervalo de tempo, Jesus desceu lá embaixo. Levou os crentes do Antigo Testamento que estava no seio de Abraão para o terceiro céu. Oh, glória! Que bênção, né? Vamos ler Lucas 23. Lucas 23, o versículo 43. Você se lembra desse texto, irmão? Abriu aí a sua Bíblia? O ladrão na cruz do lado? 42. E disse a Jesus: Senhor, recorda-te de mim quando vieres no teu reino. 43. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha aí. Então aquele ladrão na cruz, ele não ia dormir, ele não ia descer para o seio de Abraão, ficar esperando, não. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então esse texto afirma essa doutrina de que nesse intervalo da morte e da ressurreição, Cristo desceu no seio de Abraão e pegou os crentes que estavam lá. Outro texto importante, Efésios, capítulo 4. Texto importante, marca na sua Bíblia aí, meu irmão. Vamos ler do versículo 8 em diante. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que subiu, senão aquele que também desceu às regiões mais baixas da terra? Opa, quais são as regiões mais baixas da terra? A sepultura, o Sheol, o Hades? É Jesus. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu alguns para apóstolos, outros profetas, e assim vai. Então, o que subiu é o mesmo que desceu às regiões mais baixas da terra, Jesus. E ele reafirma isso lá em Mateus 16, porque ele diz, as portas do inferno não prevalecerão. Mateus 16 diz, eu não vou nem pedir para você abrir isso aí na sua Bíblia. Então, Jesus, nesse intervalo, desceu, pegou os crentes que estavam lá no seio de Abraão e subiu. Subiu no mais altos céus, igreja. Isso é lindo demais. Então Jesus ele foi ungido para vencer a morte e o inferno, Sheol. Isaías 61. Vamos lá? Isaías 61, primeiro livro do profeta maior. Isaías 61, rapidinho na sua Bíblia aí, versículo de número 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os que têm o coração ferido, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Isso é poderoso demais, irmão. Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 2, vamos lá para o Novo Testamento, Bíblia na mão, irmão. Corre aí, Atos capítulo 2, versículo 24. A quem Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
pois não era possível que fosse retido por ela. Olha aí. Porque Davi falou a seu respeito, 2 pontos. Sempre tenho visto o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Davi. Por isso meu coração se alegrou, minha língua exultou e ainda minha própria carne repousará em esperança. Olha o 27. Para quem estava no seio de Abraão, Davi morreu na presença de Deus. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo experimente corrupção. Jesus desceu lá, irmão. Isso é poderoso demais. Libertou os cativos, anunciou a luz aos que estavam nas trevas. Tá? Então, Isaías 9, eu quero ler com você Isaías 9, porque as polêmicas, irmãos, são para ser destruídas, né? As heresias são para ser colocadas por terra. Em Isaías capítulo 9, olha o versículo 1 e 2 aí, vamos ler? Mas a terra que estava angustiada não permanecerá mais em trevas. Nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali foram desprezadas, mas nos últimos tempos ela será glorificada ao longo do caminho do mar, do Jordão, Galileia e dos gentios. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, brilhou a luz. Jesus passou, irmão, por lá, libertou os cativos, anunciou a luz, anunciou que ele não pregou. Tem uns heréticos aí que fala que ele pregou aos ímpios que estavam no Hades. Não, ele só anunciou que a sua vitória. Ele anunciou a sua vitória lá, a sua luz. Então ele passou pelo Hades e falou, eu venci. Hoje, os que morrem em Cristo estão no paraíso, irmão, no terceiro céu, enquanto os ímpios ainda estão no Hades, aguardando o quê? O julgamento do trono branco. Amém? Você pode abrir aí Provérbios 15. Aleluia. Provérbios 15, 24. É poderoso demais, irmão, falar sobre isso. Provérbios 15, 24. Para o sábio, o caminho da vida é elevado, para que evite o inferno. Aonde? Lá embaixo. A palavra inferno no Antigo Testamento é Sheol. E no Novo Testamento, Hades. Amém? Então, depois da ressurreição de Cristo, Cristo passou no seio de Abraão, pegou os crentes que estavam lá, passou no Hades, proclamou a sua vitória, luz aos que estavam em trevas lá, e subiu com os salvos, com os santos. E hoje, irmãos, ninguém dorme em Cristo, irmão. O corpo dorme, mas a alma está com Cristo, no paraíso, irmão. Aleluia! E um dia nós nos reencontraremos, porque a palavra do Senhor diz, na parousia, na segunda volta de Cristo, haverá o quê? Arrebatamento, a ressurreição. Primeiro, quem que vai ressurgir? Os que foram, né, dormiram em Cristo. Amém? Me empolguei um pouco aqui, né? Mas o texto pede. Deus seja louvado. Conclusão, concluímos que a morte é inevitável. Mas, como Paulo, devemos estar preparados. Então, falar sobre morte, a realidade do inferno, é preparação, é maturidade. Por isso a importância da escola bíblica, do culto de ensino, ter essa profundidade de conhecimento. Tá? Para o cristão, a morte é ganho, é um passo para a vida eterna. A separação pela morte, irmão, dói? Claro que dói. O luto é difícil? Claro que é. Mas a morte não é um fim. Não é uma extinção como nós aprendemos. Não. É uma separação, porque após a morte física, biológica, é a vida eterna com o Senhor. Estar com Cristo. Tá bom? Sabemos o nosso destino e não devemos evitar esse tema. Enquanto o mundo propaga teorias místicas, confiamos na verdade da palavra de Deus. Aquele, ainda que esteja morto, viverá. Se crer, ainda que esteja morto, viverá. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério. Fico por aqui, até a lição de número 4. Nos vemos na próxima lição, em nome de Jesus.